acusam agora o homem mais rico do mundo, o homem que nasceu na África do Sul, que foi naturalizado americano, que é dono de uma plataforma cujo objetivo dele é fazer com que o mundo todo seja livre. Professora, e o Elon Musk aí? Ele mostrou que ele vai ter muita influência, né? O relatório mostra que o grupo criminoso tinha armas, avião e carros à disposição para proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro até o desfecho da ruptura ou livrá-lo em caso de fracasso da tentativa de golpe. O plano de fuga foi encontrado em slides no computador do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e previa o uso do dispositivo militar denominado RAF, Rede de Auxílio à Fuga e Evasão. A ideia era livrar Bolsonaro depois que ele descumprisse uma possível ordem do STF em relação ao resultado das eleições. Os slides mostram claramente que Bolsonaro não tinha a intenção de cumprir qualquer que fosse a decisão do Supremo e traça um cenário hipotético de proteção a ele, caso não tivesse o apoio do Exército. A partir daí, a proposta era cooptar militares do GSI para auxiliar na fuga do então presidente. O plano também previu a disponibilidade de armamento e munição para pronto emprego que estariam em um cofre. Ainda segundo a investigação da Polícia Federal, o plano de fuga pode ter sido parcialmente colocado em prática com a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos às vésperas da posse de Lula. No dia 2 de janeiro de 2023, ele recebeu uma mensagem do brigadeiro da Aeronáutica, Maurício Pazini Brandão, afirmando que o plano havia sido complementado com as informações da equipe de Bolsonaro e que a esperança é que ele fosse implementado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, em 6 de janeiro de 2025, o Congresso dos Estados Unidos se reunirá e a vice-presidente Kamala Harris presidirá a recontagem dos votos de Trump. No dia 20, ele toma posse como novo presidente dos Estados Unidos. Ao meio-dia de 20 de janeiro de 2025, Donald Trump prestará juramento na frente do Capitólio dos Estados Unidos. Dali em diante, tudo pode acontecer. Todos se lembram de que um Elon Musk da vida fará parte da equipe de governo de Trump. E o que ele fez no Congresso americano sem ter qualquer poder já dá uma dica do que vem por aí. Como ministro de Trump, só se pode especular sobre quanto ele fará. Autoridades brasileiras têm certeza de que se Bolsonaro sair do território nacional agora, não volta mais. E uma eventual fuga dele para os Estados Unidos nem é a principal preocupação que a chegada de Trump ao poder gera. Para o cientista político Antônio Lavareda, não foi a consciência das Forças Armadas, mas a posição do governo Joe Biden foi o que frustrou os planos golpistas para manter Jair Bolsonaro no poder em 2022. A dúvida é que os militares golpistas do Brasil farão com Trump no poder. Dizem que Trump tem mais o que fazer do que se meter na política interna brasileira, e isso pode ser até verdade. Mas o problema é que ele enfiou em seu governo um sujeito que o Supremo Tribunal Federal humilhou, um sujeito que deu $1,5 bilhão para a campanha de Donald Trump. O blogueiro bolsonarista Alan dos Santos teve a prisão decretada pelo Supremo em 2020 e até hoje o Brasil não conseguiu sua extradição. E quem governa o país até agora é Joe Biden. O que aconteceria se Bolsonaro escapasse pela fronteira argentino-paraguaia numa noite dessas, em uma viagem de umas 10 horas de carro de São Paulo ou do Rio até lá, e de lá embarcasse para os Estados Unidos sob a proteção de Donald Trump?
com Elon Musk incitando Trump e cobrando favores que fez a ele na eleição, a fim de satisfazer o próprio desejo de vingança contra a humilhação recente que sofreu no Brasil, tudo pode acontecer, inclusive nada. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. As principais datas até a posse de Donald Trump são marcadas pelo 6 de janeiro, data em que os eleitores do Donald Trump, em 2021, invadiram o Congresso americano, o Capitólio, e destruíram tudo, como fizeram seus congêneres 2 anos depois aqui no Brasil. E, na verdade, o Congresso americano teve uma situação pior, de uma certa forma, por conta de que pessoas morreram naquela incursão. Quando os Estados Unidos estão em jogo em alguma coisa, a violência extrema é sempre maior. Bom, o fato é que os eleitores americanos vão dar posse com o seu voto ao Donald Trump no dia 20 de janeiro de 2025, mas muitas coisas acontecerão até lá. Ao longo de novembro, dezembro e janeiro, haverá uma transição entre a administração de Biden e a nova administração de Trump. Mas o colégio eleitoral ainda tem que votar. Os americanos votaram no dia 5 de novembro, mas essa foi apenas uma etapa do processo. No próximo dia 11, os delegados vão confirmar os resultados eleitorais com o que é conhecido como certificados de verificação. Em 17 de dezembro próximo, as chapas eleitorais dos 50 estados e de Washington, capital federal, reúnem-se em suas capitais para lançar oficialmente os 538 votos do colégio eleitoral. O governo, um projeto de lei temporário de financiamento do governo aprovado antes das eleições, só dura até 20 de dezembro. Os congressistas precisarão se reunir durante uma sessão para garantir que o governo possa continuar funcionando. Os republicanos vão ter maioria na Câmara e no Senado. Todos os novos congressistas farão o juramento de posse e iniciarão a 119ª legislatura em 3 de janeiro. O gabinete será examinado. Dada a lentidão com que o Senado funciona nos Estados Unidos, é pouco provável que a maioria das escolhas do gabinete de Trump sejam confirmadas antes de sua tomada de posse, mas pelo menos algumas provavelmente serão. Audiências de confirmação vão começar no início de janeiro. Em 6 de janeiro, a nova Câmara e o Senado se reunirão e a vice-presidente Kamala Harris presidirá a contagem dos votos do colégio eleitoral que tornarão Trump presidente. Nenhum vice-presidente desde Al Gore, em 2001, teve de presidir a sua própria derrota. Trump será empossado ao meio-dia de 20 de janeiro de 2025. Trump prestará juramento na frente do Capitólio. E no mesmo dia de 2029, um novo presidente irá sucedê-lo. Muito bem. O Trump diz que o Elon Musk vai liderar um novo departamento de eficiência do seu governo. Seja como for, o que é que vai acontecer aí? Esse sujeito que conseguiu, inclusive, provocar audiências no Congresso americano para discutir a democracia no Brasil. Veja, teve deputado americano até atacando o STF, deputado do Partido Republicano. Com esse sujeito no governo dos Estados Unidos, a gente pode ter certeza que haverá muito teatro até lá. E o fato é o seguinte: tudo isso nos faz pensar o que aconteceria se hoje, vamos supor, Bolsonaro, que a gente sabe, e ele também sabe, o que é pior, é que dificilmente ele escapa da prisão. Os filhos dele têm reconhecido
publicamente, nesta semana, o filho 01, o Flávio Bolsonaro, reconheceu que o pai dificilmente vai escapar da prisão. Então vamos supor que na noite de hoje eles estão reunidos aí na casa do Bolsonaro, em algum lugar, em alguma das casas que ele tem espalhadas pelo país. Está aqui em São Paulo, por exemplo, né? Jantando em algum restaurante. Durante o jantar, eles olham para o relógio, está na hora. Vão para a casa de alguém, ou do filho do Bolsonaro, o Eduardo, que mora aqui, pegam um carro, qualquer carro, né, que não dê muito na vista, e pegam a estrada. Eles viajam, eu já fiz essa viagem várias vezes, eles viajam tranquilamente daqui até a Tríplice Fronteira, ou até, basicamente, a fronteira do Brasil com a Argentina, né, em algumas horas. Eles conseguem chegar na fronteira do Brasil com o Paraguai, por exemplo, em 10 ou 12 horas. De carro, em 10 horas, eles conseguem chegar à fronteira do Brasil com o Paraguai. Se não quiserem passar pela alfândega, se não quiserem passar pela imigração no Paraguai, eles caminham um pouco ao longo do rio, que divide o Brasil do Paraguai, pegam um barquinho, atravessam, tem um carro do lado de lá, e de lá entra na Argentina. É a rota mais fácil, né? Chegou na Argentina, pode ter gente do Milei do outro lado, esperando, e leva o Bolsonaro para algum lugar incerto e não sabido. É muito fácil, a menos que a Polícia Federal esteja monitorando o Bolsonaro 24 horas por dia. Será que isso está acontecendo? Não se sabe. O Bolsonaro diz que pode ir para alguma embaixada, mas isso é para despistar, né? Porque, claro que nas embaixadas em que ele poderia tentar se abrigar, com certeza vai ter alguma vigilância, ou já está tendo alguma vigilância da Polícia Federal. Deve ter um carro descaracterizado na porta de todas as representações diplomáticas de países com os quais o Bolsonaro poderia contar. Na Embaixada da Hungria, na Embaixada dos Estados Unidos, e por aí vai, na Embaixada da Argentina, e por aí vai. Então, isso não teria muito problema para se concretizar. Mas o Bolsonaro sabe que ele ficaria preso numa embaixada como ficou Julian Assange, porque dificilmente o STF concederia um salvo-conduto para o Bolsonaro ir da embaixada até o aeroporto. Então ele ficaria trancado na embaixada por anos. É muito mais fácil ele ir para os Estados Unidos. Por quê? Vamos entender. Indiciado pela Polícia Federal, Bolsonaro diz não descartar refúgio em embaixada, mas depois ele veio a público dizendo, não, eu não vou fugir, porque eu não fiz nada. Mas ele falou claramente, porque o Bolsonaro é meio zureta, gente. Então ele pega e diz, olha, eu posso ir para uma embaixada, quem se vê perseguido pode ir para lá. E depois ele vai e diz, porque o Bolsonaro, eu tenho certeza de que ele tem certeza de que todo mundo é idiota e só ele é esperto. Então aí ele diz, não, eu falei que ia, mas não vou, eu não fiz nada, tal. E o fato é que quem evitou o golpe em 2022, em última instância, foram os Estados Unidos, diz o pesquisador Antônio Lavareda. E o Bolsonaro conta com isso, ele conta com uma nova situação nos Estados Unidos que vai fortalecê-lo muito. Veja bem, nós vamos rememorar aqui o caso de Alan dos Santos, o bolsonarista que está foragido desde 2020 nos Estados Unidos. Mas antes vamos pensar no seguinte, o que é que o Bolsonaro pode fazer se ele for para os Estados Unidos? Primeiro vamos lembrar que essa matéria que o UOL publicou faz 2 míseros dias,
diz o seguinte: para o cientista político Antônio Lavareda, não foi a consciência das Forças Armadas, mas a posição do governo dos Estados Unidos que frustrou os planos golpistas para manter Jair Bolsonaro no poder em 2022. Em entrevista, o analista político, ele é um cientista político renomado, né, militou muitos anos no PSDB, e ele disse que os comandantes brasileiros não podem levar o crédito pela manutenção da democracia, porque os Estados Unidos pressionaram o Brasil, mandaram vários emissários aqui para o país para pressionar, inclusive o Freire Gomes, o Batista Júnior, o Paulo Sérgio Nogueira. Em julho de 2022, Lloyd Austin, secretário da Defesa norte-americano, e a general Laura Jane Richardson, chefe do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, se encontraram com o general Paulo Sérgio de Oliveira Nogueira, então ministro da Defesa e ex-comandante do Exército Brasileiro. O compromisso aconteceu dias após a reunião do Bolsonaro com embaixadores, que deixou o Bolsonaro inelegível. E nessas reuniões aqui você vê a Laura Jane Richardson e o Lloyd Austin, não é? O secretário de Defesa e a comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, que é justamente o comando militar que está aqui nas portas da América do Sul, não é? E que é a responsável pelo que os Estados Unidos fariam militarmente aqui no Brasil. Mas nessa reunião, o que é que eles fizeram? Eles não ameaçaram invadir o Brasil. Só disseram o seguinte, que vão romper todos os acordos de cooperação com o Exército Brasileiro, que iriam, né, fazer isso, se houvesse um golpe. Por quê? Isso, porque o Joe Biden, ele é inimigo do Donald Trump e o Donald Trump é amigo do Bolsonaro. Por isso os Estados Unidos fizeram campanha para defender o Brasil de um possível golpe, porque havia interesse político do então presidente Joe Biden, né? Mas, veja bem, agora nós voltamos para o Elon Musk. O Elon Musk, ele doou 1,5 bilhão para a campanha do Donald Trump. E ele conseguiu fazer audiências no Congresso americano, graças aos deputados que ele comprou. Assim como ele comprou o Trump por 1,5 bilhão de dólares, ele comprou muitos deputados republicanos por muito menos dinheiro. Ele manda e desmanda, vai mandar e desmandar no governo do Donald Trump. E aí, você imagina, o Bolsonaro foge para os Estados Unidos, tá? Usando esse estratagema que eu disse. Aí ele começa a aparecer na televisão, ao lado do Elon Musk, televisão americana, e do Donald Trump, não é? Fazendo uma live, por exemplo, e incitando o bolsonarismo aqui no Brasil. Você imagina o efeito disso? E acusando o Brasil diante do mundo. Você imagina o que seria isso? E o Elon Musk, mesmo que o Trump tenha muita coisa para fazer, além de se preocupar com o Brasil, você tem alguém lá que tem sede de vingança. Ele foi humilhado pelo STF, pelo Alexandre de Moraes. Em Vitória de Moraes e STF, Musk engole humilhação, cede, paga e o X volta. Então ele foi humilhado mesmo, ele disse que não ia ceder, que não ia pagar multa, que não ia fazer nada, e depois teve que obedecer o STF. E o fato é que ele voltou a atacar Moraes no Twitter depois de tudo que aconteceu, dizendo que ele ia acabar preso, não é? Ia acabar preso pelos seus crimes, ameaçou o judiciário brasileiro. E a justiça americana, veja bem, se o Bolsonaro se abrigar por lá, a justiça americana arquivou o pedido de extradição do Alan dos Santos e arquivou em 2021. Veja, ele está lá desde 2020 e até hoje o STF não consegue extraditar o Alan dos Santos, mesmo sendo um governo democrata do Biden que impediu o golpe no Brasil. O Elon Musk
Inclusive, ele continua descendo as minúcias aqui no Brasil. Ele se meteu num arranca-rabo com a Janja por uma questão... Muitos criticaram a Janja por ter feito a brincadeira com ele, porque a Janja não tinha noção que repercutiria tanto, né? Ela foi lá, fez uma brincadeira, fuck o Elon Musk, e aí o Musk se deu ao trabalho de responder a uma brincadeira dela, não é? Dizendo que o Lula vai perder a próxima eleição, dizendo basicamente o seguinte, minha amiga, meu amigo, que ele vai tentar interferir no Brasil como ele já fez. Só que agora ele tem a maior máquina de guerra, a maior economia, o país mais poderoso do mundo ao alcance da sua influência. Então é bom todos nós ficarmos atentos e não permitir que o Bolsonaro fuja, porque a possibilidade de ele fugir é muito grande e a Polícia Federal sabe muito bem disso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.